Você lembra daquele Antony criticado no Manchester United virar meme nas redes sociais e perder só mais uma transferência sem impacto? Mas bastaram alguns jogos para o cenário mudar completamente. O problema do Antony era realmente futebol? Ou era o ambiente em que ele estava? Porque talento nunca faltou. Quando surgiu no São Paulo 1 contra 1, personalidade e muita explosão. Não demorou muito para o Ajax contratar o brasileiro. E foi justamente na Holanda que Antony viveu talvez o melhor momento da carreira. No Ajax, ele jogava com liberdade. O estilo ofensivo do time favorecia muito o futebol dele. Antony tinha espaço para atacar, driblar e decidir jogos. E foi lá que ele chamou a atenção do mundo inteiro. Tanto que o Manchester United resolveu investir pesado. Muito pesado. A contratação virou uma das mais caras da história do clube. E aí começou o problema. Porque quando um jogador chega custando tanto dinheiro, a pressão vem junto. A torcida esperava gols, assistências, atuações incríveis e regularidade imediata. E no começo, até parecia que daria certo. Antony começou bem, marcou gols importantes e teve momentos positivos. Só que com o tempo tudo começou a desandar. O United vivia uma fase extremamente instável. Troca de técnicos, elenco pressionado, resultados ruins, e Antony acabou virando alvo fácil das críticas. Cada erro viralizava. Cada drible sem efeito virava piada. E aos poucos a confiança dele parecia desaparecer dentro de campo. E confiança, no futebol, muda absolutamente tudo. Porque quando um jogador entra pressionado, inseguro e com medo de errar, o futebol trava. Foi exatamente isso que muita gente percebeu no Antony da Premier League. Parecia um jogador jogando preso, sem espontaneidade, sem alegria, sem aquela ousadia que marcou a época de Ajax. Então veio a mudança para o Real Betis. E talvez ninguém imaginasse que ela faria tanta diferença tão rápido. Na Espanha, Antony encontrou um ambiente muito menos caótico do que o Manchester United. A cobrança existe, claro, mas em outro nível. E, principalmente, ele voltou a ter sequência e confiança. E quando um jogador habilidoso recupera confiança, o futebol aparece de novo. No Betis, Antony voltou a tentar dribles, chamar responsabilidade e participar mais ofensivamente. A torcida começou a apoiar, os companheiros passaram a procurar mais ele no jogo e a confiança foi crescendo partida após partida. Muita gente começou a comentar que parecia outro jogador, mas talvez seja o mesmo Antony de sempre, só que em um contexto totalmente diferente. E isso mostra algo muito importante no futebol moderno. Nem sempre um jogador fracassa apenas por falta de qualidade. Às vezes o ambiente pesa, a pressão pesa, o estilo do time pesa, o momento psicológico pesa. E o caso do Antony parece ser exatamente isso. Porque qualidade técnica ele sempre teve. O problema é que no Manchester United tudo virou uma bola de neve. Quanto mais ele era criticado, mais inseguro ficava. E quanto mais inseguro jogava, mais críticas recebia. No Betis o ciclo mudou. Agora ele joga mais leve. E quando isso acontece, o futebol volta naturalmente. Claro que ainda é cedo para dizer que Antony voltou ao auge ou que está completamente recuperado. Futebol muda muito rápido. Uma sequência ruim pode trazer dúvidas novamente. Mas uma coisa é impossível negar. O Antony do Real Betis parece muito mais feliz jogando futebol, e isso fica evidente dentro de campo. Os dribles voltaram. A intensidade voltou. A participação ofensiva voltou. E, principalmente, a confiança voltou. Talvez essa passagem pela Espanha seja exatamente o que a carreira dele precisava. Um recomeço, porque talento ele já provou que tem. Agora resta saber se essa nova fase será apenas um bom momento, ou o verdadeiro renascimento da carreira de Antony no futebol europeu. E aí, você acha que o Antony ainda pode voltar ao mais alto nível do futebol mundial? Muito obrigado pela sua atenção, e se inscreva para mais vídeos.